O que fazer quando tudo que você sempre acreditou desaba diante de seus olhos? Para alguns, só resta sentar e chorar, lamentar as perdas e rezar para que a boa vontade de Deus, ou dos deuses, devolva um pouco do ócio da normalidade. Mas existem aqueles que se recusam a desistir. Aqueles que, diante das trevas, diante do infortúnio, levantam a cabeça e dão um passo à frente, negando-se a aceitar a indiferença do mundo. Para esses, o caminho, embora mais desafiador, é muito mais gratificante. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à Taverna de Valhalla. E hoje falaremos do livro nacional A Floresta das Árvores Retorcidas, do autor Alexandre Calari. Então, já deixa o like, comenta, compartilha e venha comigo explorar esse livrão. Então, gente, vamos começar, como sempre, né, falando da sinopse. O livro se passa nos anos 90 e começa com o nosso protagonista, Adam, que ele era um advogado, né? Quer dizer, era não, ele é um advogado, perdão, só não está exercendo a sua profissão. E ele teve um divórcio complicado com sua esposa, Amanda, e por conta disso, tipo assim, ele tava muito no fundo do poço, então ele decide se mudar para uma cidade no interior de São Paulo. O nome da cidade não é dito no livro, mas os seus habitantes se acostumaram a chamá-la de Arkham, né, que já pega as referências de Lovecraft aí. Lá em Arkham, ele se vê envolvido em uma trama envolvendo cultistas, fantasmas, né, e entidades cósmicas que decidirão o destino das pessoas daquele lugar. A história aborda temas como a fé cega, a fé verdadeira, manipulação e, claro, o tema principal da história, redenção. O Adam, que foi uma falha como marido e como pai, agora tem a chance de acertar com as pessoas, os amigos que ele encontrou nesse novo lar, mais especificamente no prédio em que ele está morando. Os personagens são, assim, um mais pitoresco do que o outro, não tem ninguém normal nesse livro, parece até a minha família, né? Tem o Adam, que é advogado, por isso ele tem sempre uma mente analítica, lógica, que sempre busca sentido nas coisas. E quando ele se vê em Arkham, diante de fantasmas, cultistas e livros mágicos, ele entra em negação no início, mas aos poucos ele vai aceitando que as leis ali naquela cidade são outras. E não falo só das leis constitucionais, as leis literalmente são outras. E tipo assim, por conta do Adam ter um pensamento rápido e uma visão livre de partidos, por assim dizer, ele logo se vê em uma posição de liderança do grupinho ali formado por moradores do prédio. E apesar dele ser cético no início, ele tem um senso de justiça muito forte. Talvez por conta da profissão dele de advogado, né? E ele simplesmente se recusa a ficar parado, enquanto os seus amigos sofrem um destino que não escolheram. Outra personagem é a Juliana. Cara, quando eu li esse livro, mano, eu achei que eu ia odiar essa personagem. Ela tinha tudo pra ser uma Capitã Marvel, uma Rey Skywalker da vida, sabe? Ela tem uns pensamentos que são bem complicados de se lidar. Nas mãos de um autor menos competente, ela seria, assim, ponto baixo do livro. Que ela seria mais uma caricatura do que um personagem. Mas, por sorte, o Alexandre Calari não é um autor menos competente, então ele consegue equilibrar bem os momentos dela em que ela é chata com os momentos de heroísmo dela. E vou te falar, chega um ponto no livro que você até esquece que ela tem os pensamentos meio difíceis assim, né? E você passa a gostar realmente dela, como se ela fosse aquela vizinha esquisita, sabe? Que ninguém aguenta ela, mas todo mundo adora ela. Então a Juliana, ela meio que assumiu o papel de a responsável do grupo, sendo uma mãezona ou até mesmo uma irmã mais velha para o resto da confraria. Ela tem uma relação de amor e ódio com o Ada, né? Já que eles têm visões de mundo extremamente díspares. Só que isso não impede que eles aprendam a se respeitar e a colaborar quando necessário. É uma amizadezinha bem legal de se ver crescendo. Tem o Marcos, que é o mais velho do grupo. Ele é um velho baixinho, muito do ranzinza e capenga, né? Ele manca de das pernas. Por isso ele não é muito um personagem de ação, né? Embora ele tenha uma arma, ele não atira muito bem, né? Ele tem outros hábitos aí que são meio peculiares, mas a gente releva. No início ele não aparenta que vai ser um personagem importante, mas ele acaba se provando muito útil conforme os capítulos vão avançando. Ele vira ali meio que um amigão do Adam. Ele que já tá em Arkham a vida inteira dele, já teve de ver e fazer algumas coisas das quais se arrepende. Ele tem os momentos de melancolia que contrastam com a personalidade rabugenta dele. Talvez ele seja o personagem mais profundo do livro, pra falar a verdade. Eu gostaria muito que um dia o Alexandre, né, o autor, revisitasse esse universo só pra mostrar mais do passado do
Marcos e de outros anciões da cidade, como Albuquerque. E falando no Albuquerque, ele é o porteiro do prédio, é um personagem assim, carregado de mistério e sempre com um jeitão meio formal, meio espertão, que por conta de um dom que ele possui, né, ele se mantém afastado das pessoas. No início, o Albuquerque parece não se importar com os outros, só que isso tá longe de ser verdade. Conforme você entende o personagem, você logo vê que ele, na realidade, é um dos caras mais empáticos do livro. Ele deve ter sido o personagem que mais se sacrificou durante toda a narrativa, sendo uma peça fundamental para que o Adam e os outros conseguissem enfrentar o mal que tomou aquele lugar. E claro, a Amanda. E eu não tô falando da ex-mulher do Adam, eu tô falando de outra Amanda. Nossa, o Adam deve gostar muito desse nome. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender. Enfim, essa outra Amanda, ela é uma médica que ela trata do Adam e do Marcelo, que é outro personagem, em momentos que eles se ferem lidando com ameaças do paranormal. Assim, bem no início, talvez seja a segunda ou terceira interação com o paranormal com o Adam. A Amanda, ela entra pro grupo assim, meio por acidente. Ela tava ali no meio da galera e de repente, peng, né, se vê envolvida numa trama sobrenatural de conspirações épicas. Acontece, né, mas uma terça-feira. Ela assume o papel de coração do grupo, sendo a mais empática e compreensiva da galera. Ela convence os outros a fazerem o certo através de muita gentileza e muita empatia. Enfim, ela é uma personagem de peso pra história, né, tendo o espírito forte, sem medo de falar o que pensa, e ela realmente se importa com os outros, né. Ela cresceu vendo toda a sujeira que existe em Arkham, né, e ela não podia fazer nada quando ela era mais nova, mesmo quando adulta, né, e ela perdeu pessoas importantes por causa dessas coisas bizarras que acontecem na cidade. E quando ela viu o Adam começando a fazer alguma coisa pra trazer mudança, né, ela não pensa duas vezes antes de embarcar de cabeça nessa, né, é uma personagem muito interessante. Pô, se um dia o Alexandre Calari decidir revisitar esse universo desse livro, eu gostaria, ela é uma das personagens que eu gostaria de ver mais também. Claro, tem outros personagens no livro, como a Dona Elsa, o Marcelo e o Pombo, né, que é meu xará. O nome dele é Pedro, mas todo mundo chama ele de Pombo. Mas se eu falar muito deles, eu posso acabar dando spoiler. E acredite, vocês não querem spoiler desse livro. Então eu vou falar da escrita aqui. Você percebe na forma como o livro é escrito que o autor já é alguém experiente. Esse não é o primeiro livro dele, esse é o primeiro livro que eu li dele, e com certeza me deixou interessado para ler os outros. Talvez eu procure e traga uma resenha no futuro, né? O Alexandre, como ele é um autor, além de autor, ele também é editor, né? Ele é editor lá do canal Pipoca Nanquim, que também é uma editora. Ele traduz os livros do Conan aqui pro Brasil. Então você percebe que ele é um cara assim muito experiente com o pulp. E você nota que esse livro dele é uma homenagem aos contos pulp, como Lovecraft, Robert Howard, Robert Bloch, né? Porra, entre outros autores. É também uma homenagem a filmes de terror, como Psicose, O Exorcista, né? Assim, só filmão, livrão, né? O Alexandre Calari fez bem o dever de casa. O livro não é desconfortável, apesar de ter momentos que ele fica bem gráfico. Só tem uma cena lá no primeiro capítulo que eu acho que o autor pesou bastante a mão, né? Quem leu sabe qual é, e quem não leu vai descobrir. Enfim, se vocês não gostam de cenas desconfortáveis, eu sugiro que você pule esse parágrafo, né? Mas se você não se importa, ou é só... você pode ler, né? Mas é bem nojento. Se eu fosse pra eu listar um defeito na narrativa, eu diria que eu queria saber mais da Dona Elsa, pô. Ela aparece e faz uma coisa super importante ali no segundo terço do livro, né? Depois tem a história dela contada, depois tem mais muita participação importante, né? O que é uma pena, porque ela é uma personagem, assim, com muito potencial, né? Eu queria ter visto mais. A conclusão que eu tenho é que todos os personagens desse livro são incrivelmente humanos, bem escritos, tem uma narrativa gostosa de acompanhar e o final é bem satisfatório, né? Digamos que no final o Adam conquista, o Adam bota os pingos nos is, sabe? Então, se você tá interessado em um bom livro de terror pra ler no final de semana, eu recomendo fortemente esse aqui. Se eu conseguir, eu vou deixar o link pra compra, pra vocês comprarem pelo link do canal, né? Seja e-book ou livro físico. E sério, gente, vale a pena. Antes de encerrarmos, eu gostaria de anunciar uma coisinha a mais pra vocês. Enfim, você já teve alguma ideia pra uma história, mas tem dificuldade de colocar ela no papel, né? Você quer escrever um conto, um romance, ou então uma lore pro seu universo de RPG, mas não tem tempo hábil ou prática pra botar a ideia pra fora? Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, pra vocês me chamarem lá na DM do Instagram,
Instagram, ou então pelo meu e-mail mesmo, né, o e-mail do canal. E que eu posso fazer a história pra você, né? Por um precinho camarada, eu escrevo qualquer coisa que você me pedir. E se você quer ver mais das minhas opiniões, procure o podcast Taverna de Valhalla no Spotify. Lá nós temos um papo mais descompromissado. Eu vou deixar também o link da chave Pix do canal para vocês, se vocês quiserem colaborar com o canal iniciante. Enfim, gente, Odin está me chamando. Deixem uma moeda para os bardos e até mais.